Hoje eu vou falar agora sobre 5 dicas infalíveis para você comprar online e não errar. Então, eu quero saber, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui. Quem é que tem hábito, costume de comprar online? Vamos falar sobre roupas, peças de roupa, acessórios, sapatos, bolsas. Aqui pro nosso assunto, tá? Não sei se vocês compram outro tipo de coisa online, mas vamos focar na moda. Me contem quem tem esse costume. E quem me fala que também, quem não compra, quem tem medo de comprar, quem não se sente segura para comprar, eu quero saber de vocês. Olha, deixa eu contar. Quando eu estava no Brasil, eu comprava muito online. Assim, acho que 80% das minhas compras no quesito moda eram online, gente, sem brincadeira. Por que isso? Porque eu morava numa cidade pequena, né, do interior que não tinha muita opção, né, o comércio não tinha muita coisa, era bem restrito. E assim, tudo que eu queria, né, umas coisas diferentes e tal, acabava quando eu viajava ou quando realmente comprava online. Quando eu mudei pra cá, aqui tudo é muito na mão, né? Aqui tem muita coisa, tem muita opção, marcas ótimas e tal, e muita variedade também de marcas, coisas mais em conta. Então é muito fácil pra mim. Aqui eu quase não compro online, uma coisa ou outra. Então, assim, eu mudei bastante esse hábito. Mas eu gosto bastante de uma comprinha online, gente. Sei vocês. Mas assim, tem algumas técnicas, realmente, algumas dicas assim para vocês focarem hoje que eu vou passar aqui, para que você se sinta até mais segura no momento da compra. Tá? Eu sou a Marina Gazola, ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião, independente do seu tipo de corpo e do tamanho do seu bolso. E aí, vou começar pela primeira dica para vocês. E vou mostrar alguns sites aqui com algumas assim tabelas de medida para poder orientar vocês também, tá? Primeira coisa, gente, é conferir as suas medidas. Toda vez que você vai comprar alguma peça de roupa ou sapato, conferir as medidas e conferir a tabela de medida. Então, assim, é claro, é óbvio que eu vou aconselhar vocês, em primeiro lugar, a quem já tem costume de comprar determinada marca e sabe da modelagem, sabe do acabamento, do caimento daquela marca, das peças daquela marca em seu corpo, eu sugiro que vocês continuem comprando dessa marca. Marca que já conhece, não tem muito erro comprar online, concorda? Modelagem de calça, você já sabe como é o seu número de calça. E aí por diante. Então é muito mais fácil. Não que você não possa arriscar e comprar de outra marca, é isso que eu quero mostrar aqui hoje pra vocês. Mas que quando você já conhece é mais fácil e é mais certeiro, com certeza será. Então, olha, eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Desde já vou falar, gente, eu não sou patrocinada por nenhuma marca que eu tô mostrando aqui hoje, por nenhuma marca que eu falo. Não sou patrocinada por ninguém, não tenho patrocínio com marca, não tenho parceria com ninguém. Então, quando eu falo de alguma coisa aqui que eu gosto, vocês podem ter certeza que é porque eu gosto. E quando eu falar de alguma coisa que eu não gosto, é porque eu realmente não gostei. Então, podem confiar na minha opinião, sincera, tá? Isso aí é uma coisa que desde o começo da minha carreira como consultora, eu segui, assim, eu quis que fosse assim desde o começo, porque eu acho estranho quando, pela minha profissão, se eu fizesse parceria com todo mundo e fizesse, né, esse tipo de patrocínio, parece que não seria uma coisa fiel, né? Eu estaria sendo paga para falar de uma coisa e não seria minha opinião sincera. Então eu prezo muito isso, eu tenho liberdade, graças a Deus, para falar de quem eu quero, de que marca eu quiser, etc, etc. Mas vamos ao que interessa, né? Olha só, vou comprar, sei lá, um blazer na Zara. Vou aproveitar que tá em saldo e vou comprar online. Aí entrei no site e tudo mais. Então precisa a gente ficar atento à tabela de medida. Tem alguns sites que tem esse direcionamento. Tem outros que não.
Então, é claro, é melhor dar preferência para o site que tenha. Quanto mais detalhe você tiver acesso na hora da compra, melhor vai ser para você. Mais certeira será a sua compra. E ainda corre risco de não dar certo. Mas é menos... não tem tanto problema assim de dar errado, né? Então, assim, ó, na Zara, por exemplo, ó, quando você clica em qualquer peça, vem lá, ó, coloca a sua altura, coloca o seu peso, como é que você quer que a peça fique mais justa no seu corpo, mais perfeito, mais largo. Então, tem esses direcionamentos, assim, que eu acho bem interessantes, tá? Aí, quando eu cliquei, coloquei lá as minhas medidas, sugeriu pra mim o tamanho S. E olha lá, 94% das pessoas, como você, compraram tamanho S. Então, tem mais probabilidade de dar certo, concordo? Do que de dar errado. Quanto mais detalhe, melhor. O da Zara tem até qual é o formato da sua barriga. Tá vendo, ó? É mais barrigudinha e tal, não sei o quê. Um monte de detalhes, assim, que eu acho que é interessante. Pra poder direcionar a gente de uma melhor forma. Aí, por exemplo, você vai comprar o blazer, tem lá, ó. As medidas indicadas se referem às medidas corporais. Então, tem lá, ó, o busto, 90 centímetros, né? Essa região aqui abaixo do umbigo, 70 centímetros. Então, tudo isso é para direcionar você. E eu acho que vale muito a pena, né? Quando é dessa forma. Por exemplo, vamos pegar um outro site, que vocês conhecem, uma marca que vocês conhecem bem. A Renner. Então, hoje eu entrei e fui olhar um monte de sites para fazer essa pesquisa para vocês. Por exemplo, esse vestido da Renner, aí quando a gente entra para ver, tem tabela de medidas também. Ah lá, estão vendo? Ó, lojas Renner, tá? Então você escolhe lá o seu, né? P, M, GG, G. E aí depois tem essa tabela. O que é importante que você saiba? Saiba interpretar a tabela, gente. Porque normalmente tem tudo ali para que você consiga saber se a medida que você tem que comparar é a medida do seu corpo ou é a medida da peça. Tem lá indicando onde que você... Porque aí você vai pegar uma fita métrica, que você acha que... Utilidade pública, né? Precisa ter uma em casa. Você vai, pega a fita métrica, mede o seu busto exatamente onde está marcado ali, ó. Não é aqui embaixo, é na linha do meio do busto. Cintura, onde que você vai medir? Tá mostrando exatamente onde é. Quadril, onde é. Para você ter uma referência correta. E aí, na hora de comprar, vai te direcionar muito mais. Então, ele tem, ó, medida de busto, de cintura e de quadril, tá vendo? Aí, ainda tem um vídeo embaixo, ó lá, como se medir. Você vai ver um vídeo mostrando como é que você faz a medição para não ficar dúvida nenhuma. Certo? Esse é o site da Renner, tá? Ah lá, ó, mesma coisa. Então, mostra exatamente onde é que você tem que colocar a fita métrica. Né? Então, essa questão das medidas, gente, é imprescindível. E olha uma coisa que é super legal, quando vocês forem comprar online, deem uma olhada, porque às vezes a gente olha, né, uma foto assim, ó, esse aqui é da C&A, a gente olha uma foto e fala, nossa, o meu tipo de corpo é tão parecido com a dessa modelo, que tamanho será que ela tá usando na foto? Que tamanho será esse macacão? E aí, lá tem, eu achei interessante, ó, no site da C&A, tem lá, ó, modelo veste P, medidas da modelo, ah lá, 1,79, etc, etc, etc. Isso aí, gente, tudo quanto é detalhe a mais vai te ajudar muito mais na hora da sua compra, tá? Então, essas aqui são algumas referências para vocês. Outra coisa, outra dica. Tem alguns... claro, pesquisar preço, né, gente? Não é simplesmente... Porque, assim... A gente tem uma variedade enorme, né? Se você for pensar, você está diante do seu computador ou está diante do seu celular, você pode navegar por, sei lá, zilhões de sites e procurar tudo que você precisa, né? Assim, é uma quantidade infinita que você pode, né, navegar. Então, você tem que pesquisar preço. Não é simplesmente cair num site e falar, nossa, e aí? Vamos fazer comparações, né? Eu acho isso interessante. E tem alguns sites de busca
que fazem isso por você. Não sei se vocês já conhecem, com certeza alguém já deve conhecer. Por exemplo, Buscapé, Bom de Faro, são sites que você... Mas o legal é que sim, você tem que digitar na busca uma coisa específica. Então eu fiz um teste hoje, eu entrei no Buscapé e digitei lá, tênis Osklen, por exemplo, que é um tênis que eu sempre sugiro aqui para vocês. E aí ele vai fazer uma pesquisa e vai trazer referências e preços, valores de vários modelos de tênis da Osklen. Então você não vai ficar restrita somente ao site da Osklen em si. Aí apareceu lá para mim tênis da Osklen na Dafit, que é um site que vende, nossa, um monte de variedades, variedade enorme. Centauro, Amazon, que são sites que vendem o tênis da Osklen e aí fazendo comparação de preço. Então isso é legal também, tá? O Buscapé e o Bom de Faro. Então quando vocês quiserem fazer alguma pesquisa, não adianta você jogar lá blazer, porque aí vai aparecer blazer de tudo quanto é jeito. Tem que ser um pouco mais específica na sua pesquisa, tá? Mas eu acho que isso ajuda bastante. Você consegue ver a evolução dos preços dos produtos, inclusive, para você ir acompanhando, tá? O tênis da Vert, por sinal, é um tênis que tá tendo o maior problema com réplicas. O pessoal tá fazendo demais. Então, todo mundo que me pergunta, fala, Marina, onde comprar tênis da Vert? Diretamente pelo site da Vert, pelo site oficial deles, que é vertshoes.com.br no Brasil, tá? vert-shoes.com.br. Coloca no Google aí pra vocês verem, tá? Porque ali é confiável. Então, tem que ficar atenta realmente a isso, tá? Mas esses sites, por exemplo, da Fit, que eu citei aqui, a própria Centauro, a Amazon, gente, difícil ter coisa falsificada, né? Então você tem que ir também num sites assim que são mais reconhecidos e que tem avaliações de clientes, né, que já fizeram compras, tem que olhar isso tudo, tá? Mas eu tava falando da Vert, né? Então, a Vert, o pessoal pergunta muito pra mim, como é que é a numeração? Porque quando você compra no Brasil, a numeração é diferente da Europa, né, dos Estados Unidos e tudo mais. E essa é uma outra dica que eu quero dar aqui, ficar atento ao conversor de medidas para padrões internacionais. Então, esse aqui, ó, eu tirei esse print do site da Vert do Brasil. O meu número do tênis da Vert no Brasil é 37 e aqui na Europa é 39, então tem essa diferença. Tem uma tabela de conversão, eu vou até colocar aqui para vocês, se vocês quiserem dar o print, ó. Só que eu vou fazer melhor, eu vou indicar um site para vocês que faz só conversão de medidas. Não só de roupa, tá? Roupa, sapato, temperatura, medidas de uma forma geral. Então, o site se chama NetU. NetU, tudo junto. Inclusive, esse print eu tirei de lá. É ótimo a gente ter isso, concorda? Então, olha lá, ó, sapato feminino no Brasil, 37, Europa 39. Exatamente o que eu falei pra vocês. Estados Unidos, 7,5. Então eu acho que isso aqui a gente tem que ter assim, salvo no celular, para quando a gente precisar, tá? Porque realmente dá diferença. E aí, o que eu achei mais interessante no site da Vert é que, olha só que legal, eles têm essa tabelinha de medidas para você se basear de acordo com a medida do seu pé. Então, quantos centímetros tem o seu pé? Você vai fazer exatamente do jeito que tá aí, ó. Você vai colocar o pé, vai colocar a régua do lado, vai pegar o seu dedinho mais comprido, ele vai estar posicionado no 0, e aí você vê quantos centímetros tem seu pé. Quero saber aqui quem é a mulher que manda em marido que tem o segundo dedo do pé maior do que o dedão. O dedão. Sabe que tem isso, né, gente? Então, ó, uma vez me falaram isso. E aí você tem que se ater a esse detalhe também, tá? É o dedo maior. Então, no caso aqui, pra mim deu certo. 37, cadê? Acho que é 24,5 centímetros. Não tô conseguindo ler direito. Acho que é. Então, isso aí facilita bastante.
Até porque, se é o primeiro tênis verde que você vai comprar, ou qualquer outro tênis, é difícil saber. Tá, meu número é 37, mas será que ele tem a forma grande? Será que ele tem a forma pequena? Né? O meu é 37 e o verde é 37 mesmo. Tá? Mas isso aí ajuda, né? Então tá aí, respondida a pergunta do tênis verde, que vocês vivem me perguntando. Certo? Outra coisa, né, com relação, falei do sapato, mas tem as roupas também, por isso que tem que ter a tabela de conversão. Então, por exemplo, calça jeans no Brasil é 36, por exemplo, né, o meu número, 36, 38. Nos Estados Unidos é 26 ou 25, depende da modelagem também, né. E não só a numeração, por exemplo, e não muda só a forma com relação a comprimento e largura, por exemplo, da cintura ou do quadril. Muda uma modelagem completamente. Por uma questão cultural, uma questão social também, os padrões de modelagens dos países são diferentes. Outra dica, importantíssima para vocês. Ficar atenta à política de troca e devolução do site que você está comprando. Tá? Isso é muito importante, gente, porque assim, pode dar errado a sua compra? Sim, pode dar errado, né? Principalmente se for a primeira vez que você está comprando determinada marca. Então, para que você não tenha dor de cabeça, tem que estar atento à política, porque qualquer coisa você troca, né? Ou devolve, claro. No Brasil, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem 7 dias úteis após o recebimento da compra que você fez na sua casa para poder trocar ou devolver conforme cada site, no caso, né? Mas normalmente é assim. Aqui em Portugal eu fiquei muito surpresa, porque eu não sabia que era assim. Aqui você tem 30 dias. 30 dias para trocar ou devolver. Tem algumas lojas que não aceitam devolução. Eu já vi algumas. Mas são raras, gente. São raras, tá? Aí, quando eu cheguei aqui, eu ainda falei com a minha amiga. Eu falei, gente, mas 30 dias? É isso mesmo? Ela falou, 30 dias. Se você tiver com o cupom fiscal, com a sua nota, você pode levar dentro de 30 dias que eles trocam pra você e não perguntam não, sabe? É simples, dá uma checada, claro, na peça, mas trocam ou você pode fazer devolução. Isso é bom, gente, não é? Você leva a peça para casa, no caso, pode pensar também, né? Pode. E no caso de compra online, chegou, não serviu, pronto, troca. Então, isso a gente precisa ficar atento, tá? Outra coisa, outra dica para dar para vocês. Ficar atenta às cores e às modelagens da peça que você quer comprar. Já viram que, gente, isso é super natural. Não culpem o dono da loja, o dono da marca por conta disso, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, eu tô vestindo uma peça, a modelo está vestindo uma peça de roupa, um vestido, fez a foto, foi pro site para vender aquela peça. E as cores, às vezes dá uma diferença de cor, gente, tem jeito. Isso aí, às vezes, por conta da luz do seu celular, da luz do seu computador, do monitor, às vezes dá essa diferença. E aí, você acha que a peça é de um tom de verde, e a hora que a peça chega na sua casa, você vê que realmente não era aquilo que estava na foto. Não foi tão fidedigno assim. Isso é uma questão que, né, tem que ficar atento, tá? E aí, se for o caso, quer trocar? Troque também,